Bom dia, paz do Senhor, glória a Deus, mais um dia aqui da nossa live, declarando a palavra de Deus, né? Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nós fazemos a live declarando a palavra. Bom dia, Tainara, seja bem-vinda. Hoje a gente já está no dia 11. Olha só, são 90 dias que nós iremos declarar a palavra. Se você não iniciou, né, desde o primeiro dia conosco, você pode acompanhar todas as lives. Bom dia, irmã Regiane. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Né? Já compartilha aí com o máximo de mulheres que vocês puderem, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor separou uma palavra para a gente hoje poderosa. Amém? Glória a Deus. Então, você que não acompanhou, né, desde o início a live, você pode estar indo no canal do YouTube, Pastora Simone Miranda, e você vai acompanhar lá, desde o primeiro dia, a nossa live declarando a palavra. Amém? Hoje o nosso tema é Débora. Débora, liderança ungida, né? Uma liderança escolhida, instituída por Deus para um tempo. Amém? Então a gente vai falar hoje sobre Débora, liderança ungida, mas antes eu quero te convidar, onde você estiver, a fechar os seus olhos, né? Se você não puder fechar os olhos nesse momento, liga o seu pensamento com o Senhor e vamos juntas, né, orar, entregar a Deus esse momento e esse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Meu Deus, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor na nossa vida. Meu Deus, a minha oração é que cada palavra, Deus, que seja ministrada hoje, venha falar ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, onde essas mulheres estiverem ouvindo a Tua palavra, cada um, Senhor, mulher, homem, porque a Tua palavra é para todos, possam, Senhor, sentir a Tua presença e sejam, meu Deus, abençoados nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o texto de hoje, ele está no livro de Juízes, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9, né? E a palavra de Deus aqui vai falar a respeito de Débora. E eu fiz alguns tópicos aqui, né, para a gente não perder nada dos ensinamentos com a vida de Débora. E eu quero que você me acompanhe nessa manhã para que a gente possa entender qual foi o legado de Débora, né, para a nossa vida. Então, no capítulo 4 do livro de Juízes, no versículo 4 em diante, vai dizer assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Glória a Deus. Vamos ler somente até aqui? Aqui, gente, está falando sobre a vida de Débora. Quem era Débora? Ela era uma juíza e uma profetisa de Israel, né? Logo após ali o livro de Josué, ainda não existiam reis, então o povo de Israel era liderado
por juízes, né? Samuel também foi um profeta e um juiz, e assim também era com Débora. Só que aqui o povo de Israel, eles estavam sofrendo uma opressão desse reino aqui. E Débora lembra a Baraque, que era o líder do exército, que Deus já tinha falado que daria esse exército na mão dele, que ele precisava se levantar e agir. Imagina Débora, uma mulher naquela época, onde o Senhor concedeu essa oportunidade de ser líder do povo, de ser uma profetisa, né? Aquela que anuncia aquilo que Deus quer falar ao povo, e o povo ia ter com Débora ali, né? Ia ter esse encontro com Débora na palmeira de Débora, né? Era chamada assim a palmeira de Débora, porque ela ficava ali naquela palmeira, né? Aconselhando, instruindo o povo, sendo usada por Deus. Até que Baraque vem até ela e ela relembra ele que o Senhor falou que daria o exército inimigo nas mãos dele. Débora estava tipo assim, o que você está esperando, né, para obedecer? O Senhor já não falou? E aí ela fala com Baraque, ela relembra essa palavra de Deus, só que ele fala assim, eu não vou sozinho. Se você for comigo, eu vou. Olha a influência que Débora tinha, né? Ela não era só uma juíza, ela não era só uma profetisa, mas ela tinha uma influência militar. Então Baraque está pedindo a Débora para ir junto com ele nessa guerra. E aí Débora, ela profetiza mais uma vez. E quando a gente lê, a gente imagina que ela está jogando a glória para ela, né? Ela fala que a honra não seria dele, mas que na mão de uma mulher o Senhor entregaria. Mas não é sobre isso. A gente vai ver aqui que ela está falando a respeito de outra mulher que foi fundamental para que Cícera, né, que era o líder do exército inimigo, ele também fosse derrotado. Amém? Então, o que a gente vê aqui? O povo de Israel, debaixo de uma palavra de Débora, vai com seu líder do exército Baraque, ali com 10.000 homens, assim como a palavra está falando, para guerrear contra o exército inimigo. E chegando lá, eles vencem a guerra, assim como o Senhor tinha falado. E Cícera, ele desce, né? Correndo, eles estavam ali guerreando no monte. Ele desce e uma mulher chamada Jael, que era esposa, né, de um queneu, ela finge que está recebendo ele com hospitalidade, ele entra, por fim ela é usada por Deus para matar aquele homem e dar a vitória ao povo de Israel. Por isso se cumpre a palavra de Débora quando ela fala, nas mãos de uma mulher, né, o Senhor entregará o inimigo, então a honra não será sua. Pois bem, diante desse cenário, o que nós vamos aprender com Débora? Então a gente já entendeu que ela é uma profetisa, que ela é uma juíza, ela ajudava a julgar a causa do povo, e ela era também uma mulher de influência militar. E foi chamada para esse tempo aqui, né, de guerra, onde o povo já estava ali, né, sendo oprimido durante alguns anos já por esse povo inimigo, e ela, com uma palavra, ela incentiva, encoraja o líder do exército de Israel. Ele entende que Deus não daria na mão dele, mas que ele seria um instrumento nas mãos de Deus também. E Cícera vai ali até Jael é usada por Deus, ela acaba, né, com a vida daquele homem que estava oprimindo o povo de Israel, e eles recebem a vitória. Amém? Glória a Deus, um resumão, né, pra gente poder entender aí a história de Débora, mas você pode ler depois com calma aqui no livro de Juízes, cada detalhe. Então vamos entender quem era Débora, gente. Então a gente já entendeu que ela era uma profetisa e juíza de Israel, que ela era esposa de Lapidote. Perceba que a palavra faz questão, nem fala muito sobre o esposo dela, mas a Bíblia faz questão de falar que ela era esposa, ou seja, Débora não deixava de cuidar da sua casa, de ter um esposo, né, de viver em família por causa da missão que Deus tinha dado para ela. Então, olha a importância aqui do casamento e da família, né? É um detalhe, mas faz toda a diferença. Ela poderia apenas ser uma líder de Israel, né? Se achar uma mulher independente
e não precisar de ninguém. Mas não, a Bíblia enfatiza que a Débora também era uma mulher de família, era casada, era uma mãe, né? Alguém que também tinha responsabilidade com o seu lar. Ela também governava Israel numa época debaixo, né, daquela palmeira, ou seja, era alguém de confiança, onde o povo ia até ela para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E também ela era uma mulher sábia, porque para que as pessoas fossem até ela, com certeza Débora tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus ali para aquelas pessoas, e isso fazia com que o povo continuasse indo até ela. Amém? Então ela era uma mulher sábia, ela era uma líder espiritual e ela tinha discernimento do tempo, né, daquilo que o Senhor falou e do tempo de agir, porque ela desperta Baraque, ela fala: o Senhor já não te falou, né, que ele te deu o inimigo? O que você está esperando para agir? Quantas palavras o Senhor já liberou sobre a sua vida e nós não agimos? Entenda que a oração não te impede de tomar uma ação, amém? Então, orar a Deus, né, continuar crendo firme em oração, não te impede de tomar uma atitude. Então, se Deus já liberou uma palavra, qual atitude eu estou fazendo para obedecer a palavra que Deus já liberou sobre a minha vida? Porque orar, né, você cria ali um momento de intimidade, de relacionamento com Deus. Mas quando eu tomo uma ação, eu estou colocando a minha fé em prática, porque a fé, ela te leva a uma ação. Então, qual foi a importância de Débora? Então, a importância de Débora, ela foi não só na liderança espiritual, mas também na liderança política e militar. Então, nós aprendemos aqui que nós que temos o Espírito Santo de Deus, podemos influenciar em todas as áreas, né? No lugar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver, você pode ser um instrumento de Deus para influenciar e impactar a geração que você pertence, impactar com o seu legado as próximas gerações. Olha quantos anos já se passou e a gente está aqui aprendendo com a vida de Débora, né? Então, nós temos essa capacidade através do Espírito de deixar um legado para a próxima geração. Amém? Então, ela foi uma líder espiritual, política e militar. Ela agiu com coragem, sabedoria e fé. Então, a gente aprende com a vida de Débora que a gente precisa agir com coragem. Lembra o que é coragem? A gente falou, né, numa live anterior sobre coragem, que é uma ação do coração, uma ação de bravura, mas é do coração. Não porque a gente é bravo, porque a gente quer brigar, mas é uma ação que vem do coração. Então a coragem é uma motivação do coração, amém? Foi gerado no seu coração e você toma a iniciativa de agir. Isso é coragem. E ela motivou alguém a obedecer a Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que com a nossa vida nós temos influenciado pessoas a obedecer a Deus? Qual é a nossa influência? Porque a maior pregação é a nossa vida. A maior pregação não é a que é feita nos púlpitos, não é a que é feita numa plataforma, mas é a que é feita com a nossa vida. O que fazia aquele povo ir em direção a Débora e entender que ela era uma mulher de Deus? As suas atitudes, a sua fala, a sua maneira de viver, né? A sua fidelidade a Deus. Então, tudo que nós fazemos, entenda que vai causar um impacto, seja bom ou seja ruim, né? Seja positivo ou negativo. Então, que nós possamos ser mulheres que influenciam as pessoas a obedecer a Deus, assim como Débora fez, né? E despertou Baraque. Olha, o Senhor já não liberou uma palavra? É só obedecer. E quando nós obedecemos, Deus
Ele nos dá o inimigo nas nossas mãos, amém? E a vitória ela acontece. Porque você não tem que buscar uma vitória. A Bíblia fala que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Então eu só preciso agora caminhar como alguém que venceu. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê que você já venceu em Jesus? Então você precisa caminhar como uma vencedora em nome de Jesus. Não é verdade? Então a gente caminha como uma vencedora. A gente não está aqui para buscar a vitória ou para ser abençoada, né? A gente crê que nós já vencemos e nós já recebemos a bênção de Deus. Por isso nós caminhamos em direção à sua palavra, de acordo com a sua palavra. Então, outra coisa que Débora nos ensina no seu comportamento é reconhecer as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, né? Reconhecer a ajuda das pessoas. Muitas pessoas acham que reconhecer que precisa do outro é um sinal de fraqueza, mas pelo contrário, você está entendendo que o próprio Deus não faz nada sozinho, que Ele coloca pessoas que vão te direcionar, que vão ser um instrumento de milagre na sua vida. Então reconheça essas pessoas, honre essas pessoas, né? Débora, ela entendeu que ela não ia fazer nada sozinha. Por mais que ela tivesse a palavra de Deus, e ela foi ali crucial, né? Foi principal para poder ter a ação da vitória, mas ela entendeu que ela não fazia nada sozinho, por isso que ela honra a vida de Jael. Antes mesmo de acontecer, ela fala, né? Não será a honra tua, mas será a honra de uma mulher, porque o Senhor dará na mão de uma mulher, né? Através da mão de uma mulher virá a vitória. Então ela reconheceu o papel de outras mulheres, de outras pessoas que ajudaram ela nessa batalha. Isso não te faz menor do que ninguém, isso te faz sábio. Reconhecer que Deus coloca pessoas para nos ajudar, né? Coloca pessoas para nos influenciar, assim como nós somos essa pessoa na vida de alguém. Amém? Então reconheça e honre as pessoas que Deus ele colocou na sua vida para te auxiliar, para te instruir, né, para fazer com que você não desista. Por isso que eu amo a igreja do Senhor, né? A igreja de Cristo, não a placa, não a denominação, nada disso. Não estou levantando bandeira de religião, mas a igreja de Cristo é o corpo. Então um membro depende do outro, né? Um membro depende do outro, e a Bíblia fala que aquele membro que você olha e parece que tem menos honra, esse você dá mais honra. Então a própria palavra fala que nós não podemos deixar a nossa congregação, e quando isso estiver acontecendo, que um precisa animar o outro, né? Que um precisa chamar a atenção do outro, porque é um lugar de avivamento, é um lugar de alinhamento, onde nós aprendemos para treinar aqui fora, não é verdade? Então não deixe de buscar ao Senhor e entender que você faz parte do corpo de Cristo. Então reconheça as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Amém? Tá tudo bem até aqui? Então a gente aprendeu ali o contexto que a Débora viveu, nós aprendemos quem foi Débora, e agora a gente está aprendendo a importância dela, né? O que ela impactou na vida daquele povo. Então, ela demonstra que Deus pode usar qualquer pessoa, gente. Deus ele pode usar uma mulher, uma criança, um jovem, um homem, desde que essa pessoa esteja disponível para o Senhor, desde que essa pessoa ouça a voz de Deus e obedeça, né? Talvez você já ouviu a voz de Deus, mas você não obedeceu. Então eu quero te convidar nessa manhã a obedecer, porque se você não obedecer e não caminhar de acordo com a palavra de Deus, você não vai alcançar a vitória que já foi declarada em Deus, né? Deus já declarou, já determinou a vitória, mas eu só acesso ela se eu tomar uma atitude. Amém? Então seja uma mulher de
coragem, de liderança, de influência e de atitude em todas as áreas, assim como nós estamos aprendendo com Débora. Em nome de Jesus, recebe essa palavra aí onde você está. E agora eu listei aqui 7 comportamentos que nós aprendemos com a Débora. Estão preparadas? 7 comportamentos, né? 7 princípios aqui que nós aprendemos com a vida de Débora. O primeiro é: Deus levanta mulheres em tempos difíceis. Deus levanta mulheres em tempos difíceis. Quando eu falo sobre identidade, né, na minha aula da Escola Mulheres Multiplicadoras, e também eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra no grupo do Ministério Mulheres Proféticas, né, a qual o Senhor me colocou para liderar na minha igreja, sobre a identidade, quem nós somos, né, e uma das partes ali que completam a nossa identidade é ser uma adjutora, aquela que dá suporte, aquela que auxilia aqueles que estão à nossa volta. Então, Deus já colocou essa característica em você, na sua identidade. Amém? Então, Deus levanta mulheres em tempos difíceis. Talvez você se acha, né, incapaz, frágil, mas olha só, Deus te colocou para ser suporte, para ser auxiliar daqueles que estão à sua volta. Amém? Então, no momento de crise familiar, no momento, né, de crise espiritual, de batalha espiritual, de sociedade, lembra? Às vezes a gente quer mudar a sociedade, Brasil, nação, né, região onde a gente pertence. Mas a sociedade se caracteriza por um grupo de pessoas que vivem, compartilham ali, né, ideias, compartilham o mesmo espaço. Então, isso também é a sua sociedade. A sociedade que você está, amém? A sua escola, o seu trabalho, né? Aonde você estiver, na sua igreja, né, no seu ambiente ali de amizade, você pode ser usada por Deus para amenizar essa crise. Como que você faz isso? É pelo seu poder? Não, mas é na força do Espírito Santo de Deus. É pedindo a Deus sabedoria, é pedindo a Deus coragem, discernimento para agir como alguém que vai auxiliar naquela situação. Amém? Então Deus está te levantando para um momento que você vai olhar, meu Deus, né? Assim como Débora, o povo estava ali sendo oprimido, estava perecendo, mas ela agarrou a palavra de vitória que Deus tinha liberado sobre a vida dela e ela agiu. Então hoje, tome posse dessa palavra, que você foi levantada para esse tempo. Você foi levantada para influenciar esse tempo. Então Deus pode te usar sim para vencer uma guerra, para vencer uma batalha, porque Deus está conosco. É na força do poder do Senhor que a gente vai, não na nossa força, amém? Então, primeira coisa, Deus levanta mulheres em tempos difíceis. 2, é possível ser espiritual e estratégica. Lembra do que eu falei no início? Ore, mas tenha ação. Débora ouvia a voz de Deus, era sensível à voz de Deus, mas ela ficou sentadinha ali debaixo da palmeira? Não, ela foi para a guerra. Então Débora, ela intercedia, ela liberava uma palavra de sabedoria, mas ela tinha ação. Então, orar, ser espiritual não te impede de ser uma mulher estratégica, uma mulher que age, amém? Então, ore, mas tenha ação. Eu vou orar e eu vou ter uma ação. Eu ouvi o ensinamento uma vez que nós mesmos jogamos a oração por terra. Como assim? Por exemplo, eu orei ao Senhor e eu declarei a cura sobre a minha vida, né? E aí você vai orar a Deus, você vai declarar a cura, e aí lembra da ação? E aí você vai tomar a ação necessária também para que essa cura aconteça, amém? Então nós oramos, mas também nós procuramos ajuda, nós vamos ao médico, nós vamos tentar fazer aquilo que está na nossa mão, amém? E aí ela falou o seguinte: você acabou de orar,
né? Declarando a cura, declarando a libertação, algo sobre alguma área da sua vida. E aí logo em seguida você vai falar com alguém. Isso é um exemplo, tá? E aí a pessoa te pergunta, e aí você começa a falar, eu tô doente, eu tô isso. Você começa a declarar tudo ao contrário daquilo que você orou. Ora, se nem você tá crendo, como que Deus vai agir? Porque Deus ele vai agir mediante, gente, a nossa fé, mediante a nossa atitude, né? Jesus, quando ele chega na casa de uma menina, ali, né, que ele fala, Talita cumi, levanta-te, menina, essa passagem, ela deixa claro que Jesus, ele pede para sair todos aqueles que não creem. Só fica as pessoas que creem, as pessoas que estão chorando, as pessoas que não creem, não podem estar nesse ambiente de milagre. Então, se você orou, creia que Deus ele vai operar. Faça a sua parte, né? Faça aquilo que está nas suas mãos, mas não declare ao contrário daquilo que você orou. Porque senão você mesmo está orando, mas não está caminhando de acordo com a palavra que você mesma liberou. Amém? Você consegue compreender isso? Então, se você orou, se você determinou, creia que Deus irá fazer. Amém? Então, creia que Deus irá fazer e permaneça firme. Se alguém te perguntar, você pode até falar, claro, né? A gente é humano, fala, eu estou passando por essa situação, mas eu creio que a vitória é certa no nome de Jesus. Não enfatiza, não dá glória para o problema, não. Não dá glória para o seu inimigo, não. Dá glória para Deus, né? Então, não enfatize o problema. Pelo contrário, ore e viva de acordo com aquela palavra de oração que você liberou. Então, é possível ser espiritual e ser estratégica. Ore, mas tenha ação. Terceira coisa, nós estamos aqui para influenciar com propósito. Então, terceira coisa que nós aprendemos com a vida de Débora é influência com propósito. A glória sempre será de Deus, amém? Nós servimos para cumprir o chamado. Então, a nossa casa, o nosso trabalho, nossos filhos, marido, escola, todos esses ambientes que o Senhor te colocou é para que você seja uma influência com propósito, entendendo que você está ali como instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus, né? Eu tenho até o exemplo da Tainara. Ela, não sei se ela tá aqui, né? Aqui pra mim não tá aparecendo, mas ela tem participado da nossa live, né? Ela é membro da nossa igreja e ela compartilhou com a gente que às vezes ela coloca o celular para que outras pessoas do trabalho dela ouçam essa palavra aqui de manhã. Então, ela tá sendo uma influência de Deus, amém? Para compartilhar a palavra. Quando eu ouço uma palavra e eu multiplico essa palavra, eu estou sendo uma influência de Deus para impactar o ambiente que eu vivo, né? Então, toda palavra que você receber de Deus, multiplica essa palavra, né? Passa para alguém, eu tenho certeza que vai edificar a vida de outra pessoa. Então, seja uma influência de Deus, né? Tem os influencers aí da vida, mas nós somos influenciadores de Deus, amém? Nós carregamos a palavra de Deus, nós ensinamos, nós incentivamos outras pessoas a obedecer e a viver de acordo com essa palavra. Quarta coisa que nós aprendemos com a vida da Débora: fortaleça os outros com a sua fé, né? A sua fé pode ser o apoio que alguém precisa. Tem pessoas que estão passando uma situação tão difícil que ela não consegue enxergar uma esperança, né? Talvez você seja essa pessoa, mas eu quero te convidar a sair da caixa do problema e olhar do lado de fora, né? Porque enquanto você está aqui no meio dessa bagunça, no meio da situação, muitas vezes você não consegue enxergar a solução para a sua vida, que é Cristo, né? Tudo nós conseguimos vencer com Jesus. Ele é a nossa solução, né? Ele é a nossa vida, ele é a salvação para nossa alma. Então,
Cristo é a resposta, amém? Cristo é a resposta para todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é a resposta para a nossa vida. Então, tem pessoas que não conseguem enxergar, mas se você tem o Espírito Santo de Deus e se essa palavra chegou até você, fortaleça as outras pessoas para que ela consiga sair desse lugar, né, e conseguir enxergar que há uma vida lá fora, né? Que há um Deus que nos guarda, que cuida de nós, há um Deus que ele é provedor, né? Que ele nos honra, que ele é fiel, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Então você pode fortalecer a fé dos outros, né? Que estão à sua volta. 5. Deus usa quem está disposto. Né? Então, Deus usa quem está disposto. Não é sobre perfeição, mas está disponível. Talvez você olhe para você diante de tudo isso que eu estou falando e fala assim, quem sou eu? Olha quem foi Débora, foi uma juíza de Israel, foi uma líder, foi uma profetisa, né? Mas todos nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas falhas. Se você olhar na palavra de Deus, os homens que foram chamados por Deus, as mulheres, todos eles têm algum momento em que eles demonstram a sua falha, a sua fraqueza humana, mas isso que é maravilhoso da palavra de Deus. Deus ele não está preocupado com a sua performance, Deus ele não está preocupado se você é perfeito, amém? Mas se o perfeito, aleluia, que é Cristo, é o Espírito Santo de Deus, habita em você, você vai manifestar a glória de Deus, você vai ser um instrumento do Senhor para levar coragem, para incentivar pessoas a obedecerem a palavra. Então, tira esse peso de você, a gente não vai fazer na nossa força, né? Tem um momento que Jesus ele libera uma palavra para que a gente abra a boca, né, os discípulos, mas nós somos discípulos de Cristo, que o Espírito Santo de Deus irá falar através de você. Por quê? Porque você está disponível. Então não é sobre ser perfeito, não é sobre quem você é, mas quem Cristo é na sua vida. Amém? Então se você estiver disponível, Deus ele vai te usar em muitas situações, em todas as situações que o Senhor te colocou, porque se você está onde você está, se Deus está permitindo viver aquilo que você está vivendo, é porque Ele confiou a você o poder de vencer, amém? Você será o instrumento que vai incentivar a alcançar a vitória no Senhor, assim como Débora foi. Então, esteja disponível para o Senhor, amém? O 6, trabalhe em unidade, só reforçando aquilo que nós já falamos, porque você precisa reconhecer as pessoas que Deus coloca ao seu lado. Então entenda que você não está competindo, você está somando, amém? Mulheres de Deus, né? Mulheres não competem, nós somamos umas com as outras. Se eu estou em uma igreja, se eu estou no trabalho, em qualquer lugar que o Senhor me colocar, tem esse coração de somar e não de competir, né? Porque quando você soma, todos saem vitoriosos. Quando você compete, só um vai sair vitorioso. Você consegue entender isso, né? Dentro desse contexto dessa palavra? Então, não estamos numa competição, estamos aqui para somar na vida de alguém, né? Então, seja um instrumento de soma e não de competição. 7, levante-se com coragem. Gente, não há um momento ideal para você ser usado por Deus, não há um momento ideal para você crer, não há um momento ideal para você continuar tendo fé. A nossa fé não é baseada na emoção, não é baseada no tempo e nem no momento. A nossa fé está em Cristo. Ele é a rocha inabalável. Ele é o firme fundamento. Então, não espere um momento ideal para obedecer ao Senhor. Não espere um momento ideal para cumprir aquilo que o Senhor já liberou na sua vida, né? Creia e continue caminhando em direção à palavra de Deus, porque
não há um momento ideal, há o tempo de Deus. Então não há um momento ideal, há o tempo de Deus. Talvez aqui não era um momento ideal. Quantos anos eles já estavam vivendo, né, essa opressão ali na vida do povo de Israel? Mas Débora falou: se levante, né? Eu vou ler essa palavra com você, tá lá em Juízes, aleluia, no capítulo 4, versículo 14. Que Débora, ela fala isso para Baraque. Isso é interessante. Então a gente precisa se levantar com coragem, independente da situação, crendo que o Senhor vai à nossa frente. Então, em Juízes 4, no versículo 14, vai dizer assim, ó: então disse Débora a Baraque. E aí eu quero que você ouça essa palavra, porque agora está direcionando para você, não mais para Baraque. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Olha o que a Bíblia está falando. Levanta-se, levanta-te, porque este é o dia. Qual é o dia? É hoje. É hoje que o Senhor vai entregar aquilo que tem te afligido na sua mão. Aquilo que tem tirado a sua paz na sua mão. É hoje. Porque eu decido se aquilo que está acontecendo no externo vai abalar o meu interno. Nós precisamos continuar firmes no Senhor. Então, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera, que o Senhor tem dado o inimigo na tua mão. Porventura não saiu o Senhor diante de ti? Porventura o Senhor não está diante de ti? Porventura o Senhor não está à frente dessa situação? Maior é o nosso Deus do que o nosso problema. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, agindo Deus, quem vai impedir, gente? Ninguém. Então, levanta-te com coragem. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Então, nós vamos agora nesse momento orar de acordo com essa palavra, para que o Senhor ele continue, né, manifestando a glória de Deus, o poder do Senhor na nossa vida. Amém? Então que você possa fechar os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nos capacita, meu Deus, para manifestar, Senhor, o teu poder. Nos capacita, Senhor, para ser uma influência na nossa geração, para impactar, Senhor, outras gerações. Meu Deus, que possamos ser, Senhor, essa mulher que se levanta, que encoraja, que, Senhor, manifesta o teu poder na vida de outras pessoas. Que outras pessoas, através de nós, tenham fé e coragem, Senhor, não só para orar a Ti, mas para agir, crendo que o Senhor vai adiante de nós, o Senhor vai à nossa frente. Coloque em nós, Senhor, esse coração, meu Deus, sensível ao teu falar, sensível à tua voz, e que através de nós, Senhor, vidas venham ser impactadas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então a declaração de hoje é: coloca a mão sobre você e diz assim: fui chamada para liderar com sabedoria e autoridade. Vamos mais uma vez. Fui chamada para liderar com sabedoria e autoridade. Vamos lá, terceira vez. Fui chamada para liderar com sabedoria e autoridade. E a aplicação de hoje: como você pode liderar com mais intencionalidade essa semana? Esse dia, né? Como que você pode liderar hoje com intenção? Então, essa pergunta é para você refletir, orar ao Senhor dentro daquilo que Ele vai te revelar e ação, amém? Nós oramos, mas somos mulheres de ação. E aí talvez você se pergunte, mas eu não sou líder de nada, né? Eu não sou pastor, eu não sou líder de ministério. Minha irmã, líder é aquele que tem a capacidade de influenciar
e que assume responsabilidade. Se você é uma mulher de Deus, se você assume essa responsabilidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, você é uma líder de Deus. Você é alguém que vai influenciar, você é alguém que toma a responsabilidade para você, porque você crê que o Espírito Santo de Deus se move através de você. Amém? E tem um versículo para a gente fechar, que está em Juízes no capítulo 5, no versículo 7, que Débora fala assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, olha a responsabilidade, fala assim, até que eu, e fala o seu nome. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, até que eu, Simone, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Então essa situação está acontecendo até que eu, Débora, até que eu, Rejane, até que eu, Conceição, até que eu, Tainara, até que eu, mulher que está me ouvindo, até que eu, você que está me ouvindo, não importa se você é jovem, não importa a sua idade, não importa se você é homem, mulher, entenda que cessaram as aldeias em Israel até que eu me levantei, por mãe em Israel. Por que ela usa essa expressão? Ela toma como responsabilidade. Eu sou mãe dessa casa, eu sou responsável por essa situação, porque se eu não fosse, o Senhor não me colocaria aqui. Se eu não fosse responsável, o Senhor não me faria, tomar conhecimento dessa situação. Então, você é líder a partir do momento que você entende a responsabilidade que o Senhor está te entregando e você se levanta com coragem, com autoridade no Senhor. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa palavra, que você continue com a gente nesse propósito, todos os dias recebendo uma palavra do Senhor, compartilhando essa palavra com outras pessoas, com outras mulheres, para que você seja essa líder de Deus, alguém que se coloca disponível para o Senhor usar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa viver grandes coisas nesse dia. O Senhor já preparou para você, porque Ele conhece o nosso futuro, e creia que Deus, Ele vai à sua frente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, seu trabalho, onde você estiver. Viva para a glória de Deus. Até amanhã, a gente se vê aqui às 7 horas.